Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você me acompanha, mas hoje eu estou aqui para falar com você sobre um assunto muito importante, um assunto muito interessante para todo leitor da Bíblia, para todos os cristãos, para você que está nessa caminhada de fé dia após dia. O assunto que eu quero falar com você hoje é sobre conversão. Muitas dúvidas surgem quando nós falamos sobre o que é a verdadeira conversão, né? Nós temos muita emoção, nós temos muita pregação, nós temos muita música, nós temos muita gente que supostamente confessa Jesus como Salvador. Mas como nós podemos saber que essa pessoa verdadeiramente foi convertida ao Senhor Jesus Cristo? E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Mas antes da gente começar, eu quero pedir que você compartilhe, que você curta esse vídeo e nos segue e ativa todas as notificações para que você possa receber mais vídeos como esse e edificar a sua vida. Bom, o texto base que eu quero apresentar hoje é o texto de Lucas no capítulo 19, a partir do versículo 1 até o versículo 9, que vai nos contar a história de Zaqueu, o publicano. Bom, Jesus está chegando em Jericó, como relatado no capítulo 18. Ele promove uma cura milagrosa num cego e ele vai entrar na cidade. E nessa cidade tem um homem publicano chamado Zaqueu. Para quem não sabe, um publicano é um homem que cobra impostos, mas para piorar a situação desse homem, ele era um homem judeu que trabalhava para o Império Romano, colhendo impostos de seus irmãos judeus. Então, pelo fato dele trabalhar para o Império Romano como um vassalo, ele era rejeitado pela sua nação, era rejeitado pelo seu povo, era rejeitado também pela sua família. Mas o texto nos mostra que quando Jesus ia entrando em Jericó, Zaqueu queria ver quem Jesus era. Porque, obviamente, Zaqueu já tinha escutado falar sobre Jesus, ele queria ver quem Jesus era. Mas como ele era um homem de baixa estatura e havia uma multidão em volta para ver Jesus Cristo, ele tem uma ideia de subir uma figueira brava para ver quem Jesus era. E ele faz isso, ele se apressa, sobe para ver Jesus. E quando Jesus vem passando, ele para embaixo dessa figueira e, suprindo ou superabundando a expectativa de Zaqueu em ver Jesus, Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em tua casa. Que maravilha é quando o Senhor nos chama e fala que quer morar em nossa casa. Melhor dizendo, que maravilha é que o Senhor Jesus mora em nós, porque nós somos hoje a casa de Deus. Então Zaqueu, ele desce depressa, recebe Jesus em sua casa no meio de muita murmuração pelo fato de Jesus ser um mestre e entrar na casa de um homem pecador. Mas a partir do momento que Jesus entra na casa desse homem, certamente ele prega a palavra, o texto diz que Zaqueu se levanta e faz a seguinte afirmação: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Versículo 9, e disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é um filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha que maravilha que aconteceu na vida de um homem. Após ele dizer que restituía 4 vezes mais se ele houvesse defraudado alguém, Jesus disse que aquele homem recebeu salvação. Mas eu quero mostrar para você 3 pontinhos importantes do que é uma verdadeira conversão. Certamente Jesus chegou na casa deste homem, foi recebido e Jesus pregou uma palavra àquele homem. Mas o que levou Zaqueu a dar essa afirmação, que restituiria quadruplicado se ele houvesse defraudado alguém? Bom, 3 motivos. Romanos capítulo 10 diz que a fé vem pelo ouvir
e ouvir a palavra de Deus. Zaqueu ouviu a mensagem de Cristo, ouviu o evangelho do reino ser pregado. E logo teve 3 coisas que aconteceu na vida de Zaqueu. A primeira delas é: Zaqueu teve discernimento sobre o seu estado de pecado e condenação. O que significa isso? Significa que todo homem de qualquer classe, de qualquer nação, de qualquer idade, independente do tempo em que ele nasceu com uma natureza de Adão que inclina ele para o pecado. Logo, ele está separado de Deus pelo pecado que herdamos de Adão. Isso naturalmente, nós não precisamos fazer nem mal nem bem. Estamos nessa condição de nascimento. Então a primeira coisa que ele reconhece é que ele é um homem que está separado da glória de Deus. Ele está em estado de pecado, ele está em estado de condenação, ele está debaixo da ira de Deus. Então a primeira fase da conversão é discernimento sobre o seu estado de pecado. O segundo ponto é arrependimento de pecado. Não basta a gente saber que é pecador. Não basta saber que somos condenados. Não basta saber que eu nasci com essa natureza caída, afastada de Deus. Mas eu tenho que me arrepender dessa vida. Porque a nossa natureza, herdada por Adão, tem inclinação maligna. Então, tudo o que nós fazemos é mal. Toda a nossa vida é inclinada para o mal e para se afastar mais e mais de Deus, indo a cada dia mais para a condenação e se afastando mais de Deus. O arrependimento é a metanoia. A palavra metanoia, ela significa mudança de mente. Ele discerniu que ele vive uma vida de pecado e está condenado. Agora, ele se arrepende dessa vida. Ele não quer mais isso para a vida dele. Ele quer ter uma mudança, uma transfiguração, uma metamorfose. A palavra transfigurar-se, no original grego, é metamorfo, ou que nós conhecemos como metamorfose. É um processo de mudança. A pessoa começou de um jeito, mas ela nunca vai terminar a sua carreira da mesma forma que foi. Assim é o arrependimento. Nós temos convicção de que somos pecadores, mas passamos pela transfiguração. A gente vai mudando e mudando conforme a glória de Deus. E o terceiro ponto é a confissão de pecado. Nós chegamos talvez no ponto mais importante. Nós reconhecemos, queremos mudança e para isso nós confessamos a Cristo todos os nossos pecados. Isso talvez é a parte mais importante. É quando você expõe publicamente que é um pecador. Senhor, eu sou um homem pecador. Eu vivo uma vida de pecados, mas eu quero mudar agora. Me perdoe. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então esses 3 pontos da conversão. Isso é uma verdadeira conversão. Alguém que sabe que é pecador, alguém que se arrepende de seu pecado e aquele que confessa o seu pecado. Levamos uma vida de arrependimento. O apóstolo João disse: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E é assim que tem que ser a nossa vida. Sabemos que somos homens pecadores, tendo desejo de mudança e confessando a Deus todas as nossas falhas. E assim Cristo nos dá misericórdia, porque Ele é rico em misericórdia. As suas misericórdias se renovam a cada manhã e elas são a causa de não sermos consumidos. Então, se você reconhece que você é um homem pecador, confesse a Cristo, nosso Salvador, que as misericórdias dele repousarão sobre a sua vida. Eu deixo aqui essa palavra para você, que você possa ser edificado e nos acompanhe. E todas as semanas estaremos trazendo uma palavra para a sua vida. Que a sua dúvida seja tirada em nome de Jesus. Amém.